Fala, meus amigos bananicultores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo sobre conhecimento técnico voltado principalmente para a cultura da banana. E hoje nós vamos falar aqui sobre fisiologia vegetal, tá? O que significa fisiologia vegetal? Fisiologia nada mais é do que como a forma absorve água, nutrientes e transforma isso numa chamada seiva elaborada que vai resultar totalmente em grãos, em frutos e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para mais uma explicação e esse bate-papo que vai ser bacana com vocês aqui, tá? E é a partir daqui que vocês começam a entender muito o porquê de alguns posicionamentos que eu tomo quando eu presto consultoria ou quando eu faço uma recomendação técnica, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos falar do transporte de seiva bruta. Primeiro, o que é seiva bruta? Seiva bruta nada mais é que água mais os nutrientes que estão no solo, tá? A partir daí, ela cria totalmente um fluxo de translocação da raiz para a parte aérea, e é onde na parte aérea ela transforma toda essa seiva bruta na chamada seiva elaborada, tá bom? E aí, o que precisa para que isso aconteça, tá? Precisamos aí de três situações. A primeira, três mecanismos, tá? Melhor dizendo. A primeira é a pressão positiva da raiz, tá? Como que isso funciona? Olha só, primeiramente nós temos que ter um sistema muito bem equilibrado entre parte aérea e sistema radicular, tá? Eu sempre falo o seguinte, o que você tem de parte aérea para os lados, você vai ter de sistema radicular. Portanto, se você tem uma área onde o potencial aéreo da sua planta é fraco, consequentemente, o sistema radicular do seu bananal também vai ser fraco, tá? Isso aí é uma correlação que existe diretamente ligado, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre a pressão positiva da raiz. Temos a raiz, que são as raízes primárias, secundárias e os pelos absorventes, né? Então a gente pega aí uma fraçãozinha da raiz e faz um corte com uma lâmina, coloca no microscópio, o que nós vamos enxergar? Aqui o chamado xilema, que são nada mais é que as veias dentro da planta, vamos chamar assim, que vai translocar toda essa seiva bruta até a parte aérea através do xilema, tá bom? E aí o que precisa para que esse xilema transloque todos esses nutrientes para cima, tá? Preciso de uma concentração de nutrientes, de sais, que vai se acumular aqui no xilema através da absorção do sistema radicular. E esses sais, o que acontece? Ele tem uma maior afinidade por água. Consequentemente, a planta vai absorver mais água para diluir esses sais, tá bom? E nesse processo, ele vai fazer como se fosse o quê? Uma pressão no xilema, né, que seria esses veios, uma pressão levando esses nutrientes para cima na planta. Poxa, mas quanto que leva? Vai levar até as folhas? Ainda não. Vai levar aí em torno de 1 metro de altura, 1,5 metro de altura, vai depender da planta, tá? Então ele vai causar essa coluna para que eleve esses nutrientes já para dentro da planta, chegando já no caule ali, tá ok? Esse é o primeiro mecanismo que ela utiliza, tá? Segundo mecanismo, capilaridade, tá? O que vem a ser capilaridade? Vocês imaginam aqui um copo com água e a gente coloca um canudo, tá? Dentro desse copo. Aqui está o nível da água. O que a gente vai perceber? Que dentro do canudo ele subiu um pouquinho mais. Tá bom? Fez um processo chamado de capilaridade. O que isso acontece? A água nada mais é que o quê? H2O. Esse hidrogênio ele reage com outras moléculas e vai aderindo à parede. Por isso que a gente observa que essa água ela sobe um pouco mais aqui no canudo, tá bom? Só que esse é um canudo grosso ainda, então ele sobe bem pouquinho. O xilema, você imagina, são microcanudos. E com isso, ele é tão fino, que essa coluna da água, ele vai levar para muito mais para cima, tá ok? E quanto que vai levar então, Humberto? Vai levar aqui mais 1 metro, 1,5 metro para dentro da planta. Só isso aí é o suficiente para que
chegue na folha e lá na folha realize todos os processos necessários para o desenvolvimento? Não ainda. O que vai precisar? Da teoria da coesão e da tensão. O que vem a ser isso? Coesão está ligada ao quê? União, junção, tá? Então aqui dentro do xilema, todos esses minerais, juntamente com a água, eles vão ficando coesos aqui dentro, tá? Dentro do xilema. Vai ficando coesos ali dentro, agrupados, tá? Dentro dessa coluna, vamos chamar assim. E a partir daí, desculpa. E a partir daí, né, eu preciso ter uma outra força. Qual que é a força? Vamos de novo voltar para o copo aqui. Imagina nesse canudo, para que essa água saia daqui de baixo e extravase aqui por cima, eu preciso succionar. Eu preciso chupar essa água, tá? E aqui na parte aérea, as plantas têm esse mesmo mecanismo, tá? Que acontece nas folhas. Qual que é o processo que acontece aqui na folha? É o processo que a gente chama de transpiração. A partir desse momento que ela faz a transpiração, ou seja, ela pede água pela folha, ela precisa então absorver a água novamente, tá? Então é muito importante todo esse processo e a transpiração passa a ser aí dentro dos mecanismos, se não o mais importante, tá? E a partir daí cria-se a chamada tensão. E essa água ela é succionada e perdida pela parte aérea, tá ok? E volta todo esse ciclo. A partir daí desse ciclo funcionando perfeitamente, o que vai ter nesse processo de transpiração? Entra-se gás carbônico e sai oxigênio. Nesse processo que entra gás carbônico, esse gás carbono vai se fixando e vai chamando as estruturas orgânicas, montando as estruturas orgânicas. E no final nós temos o quê? Grãos e frutos, tá? E aí como que a planta absorve o gás carbônico? Através do processo chamado de fotossíntese. Então ela absorve gás carbônico mais água mais luz, que vai transformar ali numa glicose, já num produto chamado também de uma seiva elaborada, tá bom? E aí eu começo a ter acúmulo de reserva dentro da minha planta. E aí eu ganho com isso massa de sistema foliar, consequentemente eu aumento a minha área fotossintética. A partir daí, funcionando bem todo esse sistema, eu vou ter, como eu já disse, um acúmulo de reserva maior, transformando em grãos e fruto, tá ok? Agora um ponto importante, tá? Como que é prejudicado todo esse processo? Como que se prejudica dentro do sistema, dentro dos fatores climáticos, como que é prejudicial, tá? Primeiro, baixo fornecimento de luz, tá? Aqui, tudo baixo. Baixo fornecimento de luz, eu tenho baixa atividade fotossintética, menor concentração de carbono dentro da planta, menor produtividade, tá ok? Água. Baixo fornecimento de água, eu já não tenho esse fluxo funcionando, tá ok? A água faltando no solo, a planta ela fecha os estômatos para não perder água, mas em determinado momento ela abre e ela continua perdendo. Chega um ponto que ela murcha, tá? E aí, se não, a gente não fornecer água, ela chega no ponto de murcha permanente e morre, tá ok? Temperatura. Temperaturas baixas, eu tenho uma menor transpiração. Consequentemente, menor fornecimento de reserva também para a planta. A gente observa que começa a esfriar, começa a entrar o inverno, a planta começa a emitir menos folha, né? Então a gente também tem menor acúmulo de reserva, tá ok?
Uma outra coisa que eu sempre falo aí para as pessoas no qual eu presto consultoria, que a gente tem que fazer análise de solo sempre. A gente observa na análise de solo chamado pH. Se eu tenho um pH baixo, geralmente eu tenho cálcio baixo e alumínio alto. Alumínio no sistema radicular é tóxico. Eu tenho morte de sistema radicular. Cálcio baixo no solo, cálcio na cultura da banana é o terceiro elemento de maior necessidade. Se eu tenho uma baixa concentração de cálcio, eu tenho morte de sistema radicular também, tá ok? E aí a gente começa a ter porta de entrada para quê? Para doenças, tá bom? Principalmente no caso da banana, fusário, tá certo? E uma outra coisa é o fornecimento de nutrientes. Se tiver uma concentração baixa de nutrientes no solo, eu já tenho um problema que já é na primeira fase, na pressão positiva da raiz. Ou seja, eu tenho baixa concentração de sais, a planta vai ter menor absorção de água, consequentemente, e menor acúmulo de reserva. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso. Vou fazer um segundo vídeo aí, dando continuidade nesse primeiro, tá ok? O segundo vai estar disponível ali para o pessoal do Clube da Banana. Um grande abraço e sempre uma boa safra.